O amor entre todas as criaturas é o elo que une tudo. Existem duas belas histórias de Jesus que tratam do relacionamento com os animais. Infelizmente, elas não foram incluídas no cânone bíblico oficial, mas trazem uma mensagem que poderia transformar nosso mundo. Como seria diferente a Terra se conhecêssemos e levássemos a sério esse ensinamento? Pessoas significativamente mais saudáveis, menos câncer, vida mais longa, menos medo, muito mais florestas, menos fome, menos agressividade, mais harmonia, mais água potável, menos problemas ambientais e incomensuravelmente menos sofrimento. Queremos divulgar esse remédio mágico simples. Eu me esforço para isso e vivo de acordo com ele. Certa vez, quando eu estava sentado na sala do poeta, ouvi alguém bater na janela. Uma galinha estava no parapeito da janela e queria entrar. Uma filha do poeta abriu a janela e a galinha voou para o ombro do poeta e bateu com a cabeça em sua bochecha, como os gatos costumam fazer. Depois de acariciá-la e dizer algumas palavras amigáveis, a galinha sentou-se no encosto da cadeira e ficou lá por um tempo. Depois foi até a janela e deu a entender que queria voar para fora novamente. O poeta disse rindo: "Sim, a galinha é minha amiga e queria me dar bom dia." A galinha que acabará de nos visitar vinha quase todos os dias a uma determinada hora. Esses hóspedes não recebiam comida. Eles vinham à sua casa apenas por afeto ao bom homem. Tudo está conectado com tudo, por isso devemos tratar tudo com amor. No Evangelho, disse que Cristo era essênio. Como viviam essas pessoas? Flavius Joséfus, um contemporâneo de Cristo, que foi contratado pelos romanos como historiador, escreve sobre isso. Os essênios viviam dessa maneira, como os pitagóricos entre os gregos. Eles não fazem sacrifícios, porque sua vida pura não precisa de tal expiação. Eles entram na sala de jantar como se fosse um templo e não comem nada que tenha vida. Os essênios tinham o princípio da abstinência de carne, o que não é nada incomum. Porque os apóstolos, como os primeiros cristãos, e até mesmo as ordens monásticas, praticavam a lei da abstinência absoluta de carne, se isso não fosse uma exigência de seu mestre. Os primeiros cristãos abstinham-se completamente de qualquer alimento cárneo, como podemos confirmar numa carta de Plínio ao imperador Trajano. São Basílio, o Grande, arcebispo de Cesareia. O corpo, sobrecarregado com alimentos cárneos, é acometido por doenças, enquanto um modo de vida moderado o torna saudável e corta a raiz do mal. Vocês, porém, seguem o caminho dos lobos e os hábitos dos tigres, mas a natureza os destinou a se alimentar de carne, enquanto Deus nos dotou de razão e senso de justiça. E, mesmo assim, nos tornamos piores do que os animais selvagens. As tradições revelam que os santos Agostinho, Antônio e Francisco também se alimentavam exclusivamente de vegetais e estabeleceram regras correspondentes para suas ordens. O Espírito de Jesus em relação ao mundo animal, segundo o Evangelho da Vida Perfeita. Essas duas passagens revelam o aspecto talvez mais terno e ao mesmo tempo mais revolucionário dos ensinamentos de Jesus. Sua compaixão se estendia não apenas aos seres humanos, mas a todos os seres vivos. Jesus via em cada criatura uma expressão da vida divina e ensinava que o verdadeiro amor nunca faz distinção entre humanos e animais. Quem pratica a compaixão e o respeito pelos mais fracos age a partir do conhecimento divino. Capítulo 14, versículo 6. E quando Jesus caminhava com alguns discípulos, encontrou um homem que treinava cães para caçar outros animais. E ele disse ao homem: "Por que você faz isso?" E o homem respondeu: "Porque é disso que eu vivo. De que servem esses animais? Eles são fracos, mas meus cães são fortes." E Jesus disse-lhe: "Você não conhece a sabedoria nem o amor. Veja, cada criatura, criada por Deus, tem seu sentido e propósito. E quem pode dizer o que há de bom nela e para que serve para você e para outras pessoas? 7. Veja os campos, como crescem e prosperam, e as árvores, como dão frutos, e as ervas. O que mais você quer além do que o trabalho honesto de suas mãos lhe dá? Ai dos fortes que abusam de sua força.
Ai dos espertos que ferem as criaturas de Deus. Ai dos caçadores, pois eles próprios serão caçados. 8. E o homem ficou muito surpreso e deixou de treinar os cães para caçar e os ensinou a salvar vidas e não a destruí-las. E ele aceitou os ensinamentos de Jesus e se tornou seu discípulo. Observação: cada ser faz parte da ordem divina e tem uma tarefa a cumprir, mesmo que o homem não a compreenda. O abuso da força, seja por meio da violência, da astúcia ou do poder, é uma violação da harmonia divina. O homem se deixa tocar, se converte e transforma a destruição em cura. Seus cães aprendem a salvar vidas em vez de caçar. Um símbolo da transformação pelo amor. Capítulo 21, versículo 1. E chegaram a uma montanha cujos caminhos eram muito íngremes e encontraram um homem com um animal de carga. 2. O cavalo havia caído no chão, pois a carga era pesada demais para ele, e o homem o espancava, de modo que o sangue escorria do corpo do animal. E Jesus aproximou-se do homem e disse: Filho da abominação, por que você bate em seu animal? Você não vê que ele é muito fraco para carregar esse peso e não sabe que ele está sofrendo? 3. O homem respondeu: O que você tem a ver com isso? Eu posso bater no meu cavalo o quanto eu quiser, pois ele é meu e eu o comprei por uma boa quantia de dinheiro. Pergunte aos outros, eles me conhecem e sabem disso. 4. E um dos discípulos disse: Sim, Senhor, é como ele diz. Estávamos presentes quando ele comprou o cavalo. Então Jesus respondeu: Vocês não veem como ele está sangrando e não ouvem como ele geme e se lamenta? Mas eles responderam: Não, Senhor, não ouvimos ele gemer e se lamentar. 5. Então Jesus entristeceu-se e disse: Ai de vocês, homens de coração duro, que não ouvem como ele clama por compaixão e grita para o seu Criador celestial, e 3 vezes ai daquele contra quem ele grita e geme em sua agonia. 6. E ele continuou a andar e tocou o cavalo, e o animal levantou-se, e suas feridas estavam curadas. Mas ao homem ele disse: Siga seu caminho e não o bata mais, se você também deseja encontrar compaixão. 7. E quando viu o povo se aproximando, Jesus disse aos seus discípulos: Pelos doentes estou doente, pelos famintos estou com fome, pelos sedentos estou com sede. 8. E ele também disse: Eu vim para abolir os sacrifícios e as festas de sangue, e se vocês não pararem de sacrificar e consumir a carne e o sangue dos animais, a ira de Deus não cessará de cair sobre vocês, assim como caiu sobre seus antepassados no deserto, que se entregavam ao prazer da carne e foram consumidos pela podridão e atormentados por pragas. 9. E eu lhes digo que, mesmo que estejam reunidos em meu seio, em meu espírito, e não cumpram meus mandamentos, eu os rejeitarei. Pois se não querem guardar os pequenos mistérios, como lhes darei os maiores? Observação: do conhecimento à vida. Os discípulos não ouvem o gemido do cavalo. E essa é a tragédia mais profunda. Eles ouvem com os ouvidos, mas não com o coração. Somente Jesus ouve o grito da criatura. Ele cura o animal, mas a verdadeira missão é para o homem. Quem recusa a compaixão separa-se do divino. Jesus continua a conexão: Eu vim para abolir os sacrifícios e as festas de sangue. Assim fica claro, não se trata apenas de sacrifícios externos, mas da atitude interior do homem. A ideia de que ele pode ser abençoado pelo sofrimento dos outros. Mas a lei divina se baseia na vida, não no sangue. Por isso ele adverte: se vocês não guardam os pequenos mistérios, como eu lhes darei os maiores? Os pequenos mistérios são as leis da vida pura. Pureza na alimentação, no pensamento, no relacionamento com os outros. Quem os respeita prepara o corpo como um templo no qual o conhecimento divino pode despertar. A doutrina de Jesus se revela aqui como uma escola de conscientização. Não são a ascética ou o sacrifício que levam à iluminação, mas o amor, a simplicidade e a atenção plena. Um corpo puro e um coração puro abrem a porta para um conhecimento superior. Os pequenos mistérios, ou seja,
virtudes diárias, pureza, moderação e compaixão, são a chave para os grandes mistérios: conhecimento, cura, sabedoria. Este texto nos convida a não apenas pensar em compaixão, mas a vivê-la. Cada ação no dia a dia, como comemos, falamos, trabalhamos e lidamos com os animais, faz parte de um caminho espiritual. A salvação começa onde ouvimos o grito da vida que outros ignoram. Quem trata com atenção o mais pequeno entra na grande corrente da vida. Este é o caminho de Jesus, não a veneração, mas a imitação nas ações. Se o corpo, a alma e o espírito estiverem puros e revigorados, eles se tornam receptivos a experiências e conhecimentos superiores. Insights despertam, a cura física e espiritual começa. Daí florescem saúde e alegria, força, coragem e desapego. Isso proporciona liberdade infinita e alegria nas pequenas coisas. E quem não apenas conhece os mandamentos de Deus, mas os vive, recebe maior responsabilidade e graça mais profunda.